Pânico no rádio. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Mais ouve. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. É nóis. Nosso Robert hoje não veio, não apareceu? Não apareceu. David Paulo de Moraes. Até Olha o que eu agora vou nada. fazer com a ficha dele. Ó. Aê, rasga mesmo. Ai, coitado. Rasga mesmo. Não chegou, rasga. É oportunidade de vir um Palavras de do Brasil e otimismo atrás. com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Mas vamos lá. Às vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. É isso aí, Olha, Couve, convida, couve. Quem você convidou? Couve engravida. Couve, convida. Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, Carioqueta. Como é que você tá? Estamos bem. Total? Peraí, parece que tá meio... Tá ruim, é? Ih, aqui, ó, deixa eu ver. Não, Alô, não, tá. alô. Aí, agora é diferente, ó. Não, mas... Não, mas pra... Que delícia. Hoje teremos a presença de Cláudio Tonholi. Eita. Aí você me pergunta, é um dos jornalistas investigativos mais importantes do país, tá certo? Exatamente, o Tonholi. Exatamente. Foi nosso companheiro aqui na E Jovem hoje Pan. é um papo maravilhoso, né? Você sabe que Operação Lava Jato tá, né, chegando ao seu final. Mas não é Lava Jato. Final, eu acho que não. Calma, também ele vai falar sobre isso, que ele tem umas paradas muito boas também sobre essa operação. Lava Jato? E também o lançamento do livro, né? Ex-agente abre a caixa preta da ABIN. A ABIN que é aquela agência de inteligência do Brasil, tá ligado? Sim. O nosso FBI, o nosso... Perdão, não é FBI. CIA, a nossa CIA. CIA, exatamente. Os Arapongas. Ai, que papo Isso, sério. Arapucas. É um Cara, clássico. É um clássico. É um clássico, a CIA brasileira. A CIA brasileira. Ai, adoro. É, Papo saber. sério. Muito bem, vamos trabalhar então? Vambora, Márcio, vambora. 21st of September. Vai. Remember that. Stopping the night away. Todo mundo. I wanna live it. Singing. Remember. Agora é a parte boa. A parte que a gente sabe é essa. Vai. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui ele está. Que é isso, hein? Esse cara é fudido. Ai, Esse não é ai. fraco, não. Esse cara é um dos mais respeitados jornalistas investigativos do país. Passou por importantes meios de comunicação, inclusive aqui pela Jovem Pan. Já ganhou prêmios de jornalismo, literatura, ESSO, Jabuti. Tá aqui o Cláudio Tonholi. Cláudio A cara do Tonholi. Zé Wilker. Cláudio Tonholi estudou com Timothy Leary. Aquele. Você sabe quem é Timothy Leary? Não. Então ponha no Google. Quem é? Timothy Leary Harvard. Ah. Certo, Tonholi? Como é que tá, meu? Ah, tudo bem, eu não invejo mais os Estados Unidos. Eu falo, pô, lá os caras têm Obama, aqui a gente tem Obrama. Então, Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? E nós temos o Brahma, é verdade. lá o cara era... Inverte o microfone pra mim. Né? o Obrama. Agora, Lá eu invejava o cara que o Obama falava 4 more years, agora o Obrama fala 4 more beers. For more beers. tá uma beleza, né? beleza, Tá uma tá tudo beleza. muito bem. O que você tá achando desse Lava Jato aí? Você acha que chega lá? Eu acho que o Barbudo É vai número 1. É o número 1. Obrama número 1. Não, você acha que o Barbudo vai passear de carro preto? Vai, Não, de Uber. eu acho não, eu tenho certeza. Eu também. Eu tenho certeza. Se você aplicasse o que você aplicou no mensalão, o que ele chamava de domínio do fato,
o Zé Dirceu não tinha contato, mas teve domínio do fato. Pô, você pega um negócio igual que a Veja publicou do Brahma, aquilo é domínio do fato. O problema é o seguinte, é um assunto, né, Emílio Carioca, a gente fala há 1 milhão de anos aqui no Pânico. É verdade. O que é... por trás de tudo isso, há um bando de blogueiro ganhando uma fortuna do governo para dizer que representa a voz da população. E eu acho assim, vamos fazer uma auditagem, porque se você tá dando dinheiro público pro cara defender uma coisa, é desvio de finalidade do jornalismo e do dinheiro público. Claro. Por exemplo, tem um cidadão aí que eu peguei o blog dele, eu não quero dar o nome. Então dá moral. Assim, ó, o cidadão pede a morte do juiz Sérgio Moro em seu Twitter. Aí eu dei uma clicada, tá uma foto dele ali com o Brahma e meia dúzia de blogueiro que o jornal o Globo deu. Então é o seguinte, aqui o Brasil virou um problema que é, quando você critica o governo agora, é porque você é do PSDB, é do PL... Ou da direita ou da ditadura militar, ou você é do exército. Virou um país bipolar, precisa de um país heteropolar. Mas você não acha, Tonholi, que tá muito louco, os caras estão muito loucos com esse negócio? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que tem esses malucos aí pedindo morte ao Moro, tem os caras pedindo morte ao Jô Soares, pô. Virou coxinha e petralha. É assim, ó. Virou bipolar. Assim, ó, virou bipolar. O Jô Soares não pode ter a opinião política dele e eu não posso ter a minha e você não pode ser a sua. É bipolar. Então virou inimigo a ser exterminado. A gente sabe que toda vez que o mundo se bipolarizou, você teve ditaduras. Deu merda, sempre foi assim. Eles chamam isso de milenarismo, que é uma coisa que o brasileiro, no geral, precisa saber. Tem um capitão do exército americano chamado William Miller. Esse cara começou a prever o fim do mundo no século XIX várias vezes. Cada vez que ele previa, ele fala assim, ó, vai ter uma batalha final entre as forças do bem e do mal. Essa batalha final vai se dar no Monte Megido, do lado de Jerusalém. Daí vem a palavra Armagedon, de Megido. E assim, ó, o mundo... Então ficou o termo milenarismo. O que é milenarismo? Dividir o mundo entre o bem e o mal e uma batalha final. É o que está acontecendo no Brasil, né? Então, assim, mas isso é tigrão, né? O cara tem que ser muito tigre pra ir nessa, cair nessa. Mas só tem isso. O cara que pichou a porta do Jô Soares ou que pediu a morte do Moro... É um bipolar. E o país tem que sair dessa situação de dizer que se eu tô te criticando, eu sou um inimigo a ser exterminado. Isso é o fim de qualquer instituição democrática. Ninguém tá falando em PT, PSB ou PE. Eu quero mais é que essa Operação Lava Jato pegue todo mundo que tomou o dinheiro do nosso bolso e passe o país a limpo. Isso não quer dizer que eu milito aqui ou ali, né? Então, todo o país que chegou numa ou esses débeis mentais que vão, débil mental, que vão em passeata na rua, vestido de militar, pedindo pra militar, é que militar quer assumir esse troço? Quando esse negócio começou a afundar, o Golbery já criou aquela a transição lenta e gradual, já criou o senador e o governador biônico pra sair de perto. Sair fora. Os caras não vão querer essa trolha de novo. Claro então que não. Tá tudo errado. Eu nunca vi. Tá interessante, mas eu nunca vi desse jeito. Parece o bar do Guerra nas Estrelas 2, formas de vida. Você não acha que por trás de tudo isso tem uma manobra política pra confundir bastante a cabeça das pessoas, pra criar tanta porcaria, que qualquer coisinha que você coloque lá vai ser um negócio legal? Assim, ó... Você não acha que que a manobra sim, dos imbecis? Virou uma guerra santa. Também virou uma coisa interessante. Com a crise da mídia, né? Com a crise da mídia no geral e com todas essas demissões, o que acontece? Os jornais encolheram, as revistas encolheram. Por outro lado, você pega o governo pagando fortunas para blogueiros para defender interesses do governo mascarados como interesses da população. Com dinheiro público do nosso bolso. Quer dizer, se você ganha dinheiro público para defender quem lhe paga, isso não é legítimo, né? Então, eu acho o meu maior medo é a contaminação das instituições, inclusive da livre manifestação, seja do cara querer apoiar a Dilma, o Fernando Henrique, o diabo que o valha, bipolarizou. Isso a história mostra que é só nas pré-ditaduras que você... É aquela coisa do Hitler falando, olha, o culpado por tudo isso é o judeu e a nação que mais construiu filosofia depois da Grécia
acredita num Exatamente. pintor de parede sifilítico. Arruma o bode expiatório e Nós aí... estamos nessa situação tipo República de Weimar. Os bodes expiatórios estão sendo achados pela chamada direita, pelo chamado centro e pela chamada esquerda. Isso é o fim da cidadania. É contra isso a gente tem que lutar. Então, assim, ó, é um problema quando um cara do peso, como o ex-presidente Lula, alguém publica um documento do Ministério Público falando que está sendo investigado e ele fala, se eu colocar esse jornalista num saco e sacudir, não sai um 10, qualquer bobagem. Então, como é que você vai atacar instituições? Quer o quê? Quer que a revista Veja aplaude o governo? No governo do PSDB, a Veja detonava o PSDB. Essa é a imprensa livre. Dela. A imprensa livre é A imprensa livre é isso. É claro. É claro. Ó, o Tonholi fala bonito. Fala muito bonito. A gente fica mais... O Tonholi, ele tá lançando... O Tonholi ele tá lançando um livro que é de um ex-agente da ABIN. É o nosso Snowden. Então, o Snowden? É o nosso Snowden. Não, mas você entrevistou... Quem é o tenente-coronel André Soares é um tenente-coronel do Exército, um dos caras mais graduados e foi agente especial da ABIN, lotado na Presidência da República. Por coincidência, nós estamos lançando o livro hoje aqui na Livraria Cultura. Às 6 da tarde, E 18 horas. Eu tenho me dedicado nos últimos tempos minha vida toda, assim, nesses últimos anos, a causas de cidadania e em livro, né? Então, teve o livro do Romeu Tuma Júnior, que vendeu 150 mil cópias. Teve a biografia do Lobão, que vendeu 140 mil. Teve de uma que vai ser a convidada de vocês na outra semana, a Vanúzia, Bem-vindo ao Inferno, que caçou Roger Abdelmaci sozinha. Prefácio, aliás, do juiz Sérgio Moro, da sua mulher. E agora... Foi que ele teve na livraria e deu aquele alvoroço todo. Isso, aplaudido. Recebeu milhões de toneladas de flores. Parecia uma cena bíblica. E agora, o próximo que sai hoje é o Coronel André Soares, que é um... Então, mas eu queria que você contasse para os ouvintes o que é a ABIN, o que foi a ABIN. A ABIN é existiu o Serviço Nacional de Informações do SNI. Isso. Quando o Collor queria fazer as ilicitudes, que são um peido perto do que o PT está fazendo, quando digamos, para falar que eu não sou bipolar, o PSDB, no caso Alston também, o que o Collor fez é um peido perto do que o PSDB fez, certo? Então a questão é a seguinte, o Collor extinguiu o SNI para ele poder fazer as coisinhas dele, reforma da Casa da Linda. Olha que tempo bom, o cara caía porque roubou um Fiat. Isso. Roubou 3 sacos de cimento, né? Então, Ele fez jabá, pegou 3 sacos de cimento e uma caixa de tijolo, né? Que tempo bom, né? Bom. Época que o maior inimigo da sociedade era o bicheiro Ivo Noir. Esse era brabo, meu. A época que uma música durava um mês em primeiro lugar na parada de sucesso, Emílio. É claro, mas tudo tem que profissionalizar, né, verdade. Você quer o quê, porra? Você quer que esse cara fique na Fiat Elba? Eu ficava ouvindo na Jovem Pan um mês e meio a mesma música em primeiro lugar. E aí é o seguinte, o Collor extinguiu o SNI e com isso ficou a inteligência brasileira. É comandado pelo Exército, né? O Serviço Nacional de Informação. Era comandado pelo Exército. Aí ficou sem. Aí o Fernando Henrique Cardoso criou a Agência Brasileira de Inteligência. Que é a ABIN. Que, teoricamente, é feita, para ajudar o Estado brasileiro, entre outras coisas, a combater a corrupção. Então, só que o poder da ABIN, tudo que a ABIN produz, não tem um valor técnico. Você não pode agregar um relatório da ABIN num inquérito da Polícia Federal. Por que não? Porque ela não produz conhecimento com base na determinação do poder legal que emana do Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou de um juiz de direito. Porque quem dá a sentença é o juiz e o Ministério Público. É um órgão, então tudo... É meio no Miguel. Tem que ter autorização, e a ABIN faz sem autorização. A BIM com M, a Agência Brasileira dos Miguel. A BIM dá Miguel na coisa, ela vai por fora, acha o cara... Já sabe antes e passa a fita. Passa a fita. E chega pro presidente e fala, sai de perto do fulano... E o cara lá tá... E destaca ele da coisa. Essa que é a verdade. Bom, prova é que todo dia, sempre, quando o Lula foi presidente,
Todo dia, ao 12h30, ele tinha uma reunião com o general Jorge Félix, o presidente do Gabinete de Segurança Institucional, ele, o Zé Disseu, o general e o diretor da BIM, para saber as coisas. Na verdade, presidente, cuidar fulano, é o canário na mina de carvão, que apita quando tá vazando, né? Entendi. A BIM sempre foi o canário na mina de carvão. O que acontece? Você pega tem um episódio que aqui depois eu vou falar, que tá no livro, tem um capítulo, quando a BIM pediu para eu buscar o corpo do engenheiro da Odebrecht em Bagdá, e era o engenheiro da Odebrecht. Prioridade do Lula. Tá no livro, né? Bom, a questão é, o tenente-coronel, que é filho de um ex-comandante da Força Pública PM de Minas Gerais, é um militar de carreira, ele começou a ver as ilicitudes, ele começou a denunciar, inclusive para Dilma Rousseff, nada era feito. A verba secreta da BIM gira em torno de 25 milhões por ano, e o coronel resolveu fazer o livro. Como ele viu que eu tinha feito outros livros que sempre voltados para essa questão da cidadania e transparência, tornar público, causa pública, nada de fofoca, assim, causa pública documentada. Né? Como foi o livro da Havana, documento por documento, como foram os outros, documentado. Prova. Provado. Então, o coronel conta aqui como é desviada a verba secreta para fins inconfessáveis, do tipo, nós temos fotos aqui dos agentes treinando no meio do lixo. Né? Puta vida. Tá o lixo aqui, ó, é que eu vou te achar. Enquanto a gente fala, eu vou... Tem mais coisas interessantes aqui, como por exemplo, vou contar umas bombinhas que tem no livro. Tem muita bomba? A nível de spoiler. A nível de spoiler. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Emílio, aqui, ó. Isso aqui é um curso secreto de agentes especiais, ó, ao lixo. Numa escolinha largada no meio do sertão. Mas que é a verba... Isso é o curso do nossa CIA. Aí tem... Isso é a nossa CIA. Tem um episódio aqui que é lindo. Um diretor de contra-terrorismo da BIM pega a verba secreta, recebe uma dica dos americanos que tinha um cara da Al-Qaeda em Minas Gerais pra fazer atentado. E ele resolve colocar o cunhado, que não era da BIM, pra combater, pra verbinha ficar em casa. Entendi. Certo? E aí, o cara pega, combate por 2 meses, aí fala, tô com uma graninha, vou fazer um curso de Direito. E vai fazer mestrado de Direito, abandona. O cara da Al-Qaeda foge, vai fazer suas putarias. Aí esse cara fica com dor na consciência, quer voltar pra BIM pra reaver o prejuízo que ele deu à nação. Certo. Não deixa ele voltar e ele resolve combater o cara com a própria grana. E quando ele resolve, ele vende o carro dele, pega o dinheiro da poupança, põe, perde tudo, deixa fugir o cara pela segunda vez e depois processa a BIM pra reaver o dinheiro que ele perdeu. Que beleza. Senhora, que maravilha. Então, tem aqui um capítulo aqui sobre o governo Lula, como foi criada uma operação no governo chamada Operação Mídia para fichar, perseguir e grampear jornalistas. Tem um vídeo que rola no Facebook que o Lula ele comemora que alguns jornalistas foram perder emprego. Tem a ver com isso? Não, aqui é grampear mesmo. Grampear, que foi o... Então, assim, ó, a nível de rádio, pode parecer que eu tô fazendo uma fofocaiada, mas tudo que eu tô falando tá documentado aqui. Você acha que você foi grampeado? Putz, meu telefone é mais sujo que... Você não fica meio louco? Não, a minha mãe deu uma dica boa, falaram assim, você está grampeado, né? Por quê, mãe? Ela fala, você está sendo muito específico. Você fala, mãe, estou indo no banheiro, mas é para fazer xixi. Então, todo mundo que trabalha com jornalismo hoje... Todo mundo é grampeado. Agora, tudo que a gente apura é para publicar. Então pode grampear à vontade. Entendi. Você não muito tem bem. medo. Eu vou tocar. O papo é muito bom, o Tonholi é muito bom, vai ter muita Muito conversa. interessante. Você pode também mandar perguntas aqui no @programa Pânico. Pode mandar aqui pro Tonholi. Ele tem o Twitter dele também é muito bacana. Como é que é seu Twitter, o Tonholi? Cláudio Tonholi. É Cláudio Tonholi. Cláudio Tonholi, @Cláudio Tonholi. Que foi? Cláudio. Eu sei, eu mandei um Cláudio aqui, mas me perdoem. Se é que vocês não perdoam nada, seus filhos da...
Aqui todo mundo fala certão, né? Tudo gênio. Tudo. Pasquale Tudo falando, Machado de Assis aqui. Esses vagabundos. Ó, hoje o Tonholi vai estar lançando o livro Ex-Agente Abre Caixa Preta da ABIN. É hoje às 6 da tarde, 18 horas, na Livraria Cultura aqui no Conjunto Nacional. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta aqui na Jovem Pan, hoje estamos aqui com um dos mais importantes jornalistas brasileiros. Ele é professor da ECA na USP, já escreveu 13 livros. Está lançando agora, hoje, na Livraria Cultura, às 6 da tarde, o livro Ex-Agente Abre Caixa Preta da ABIN. É a obra do Tenente Coronel André Soares, ex-analista de contra-inteligência da ABIN. É um depoimento aqui ao Cláudio Tonholi. Certo. E para você segui-lo no Twitter é @Cláudio Tonholi. Tonholi, vou perguntar para você o seguinte. Esse caso, isso aí tudo é documento secreto, certo? Sim. É tipo mais ou menos o que aconteceu com o negócio do Snowden lá. Não é? Você acha que toda a informação, mesmo que ela seja top secret, como eles chamam lá, deve chegar ao povo? Você não acha que alguma informação não pode ser... Tem que ser escondida. Não, tem muito para falar sobre isso. Desde que começou a série de operações da Polícia Federal, a primeira grande operação se chamou Anaconda, outubro de 2003. O jornalismo investigativo praticamente acabou, porque o jornalista não consegue competir mais hoje com os sistemas de grampo que a Polícia Federal tem. Então hoje não se investiga mais nada, se grampeia a pessoa. O que tem restado para o jornalista? Pegar o grampo, ver que aquilo é fidedigno, ouvir a outra parte, ser imparcial e publicar. Eu publiquei, quando eu trabalhava por 12 anos num site de direito chamado Consultor Jurídico, nós publicamos quase todas as operações da Polícia Federal na íntegra, com base numa súmula do Supremo, editada pelo ministro Celso de Mello, que diz: segredo de justiça é adstrito à autoridade detentora do mesmo e jornalista não é autoridade. Eu sempre publiquei, Emílio, tudo. Aí você vai falar, qual o teu critério? O critério é, se é assunto de interesse público, leve-se para frente. É aquela frase, tem uma frase clássica que o jornalista americano gosta muito, que é um juiz da Suprema Corte Americana chamado Luiz Brandois, ou Brandeis. Ele escreveu em 1913 um artigo que ele falava assim, ó, o melhor desinfetante é a luz do sol, né? Então, quando você traz uma operação, muitas vezes, ao contrário do que o ouvinte possa imaginar, quando eu publico operações na íntegra, antes do Consultor Jurídico, agora no Yahoo, que é onde é o meu blog. É Yahoo? Qual é o seu blog? Você coloca blog Tonholi no Google, vem no Yahoo. Tá. Então, o blog estreou ano passado, trouxe um monte de furo, porque é o que eu faço sempre. Ele estreou com, por exemplo, dando que o Maqsud estaria sendo escravizado pela a mulher cuidar da cutícula dele. Eu dei a notícia, ele morreu 3 dias depois. A vinda do ministro das Comunas, do Maduro, para o Brasil. No seu aqui, um monte de coisa da Operação Lava Jato relacionada ao Odebrecht, André Gutierrez e outras coisas com relação a obras lá fora. Então o blog, ele vai de notícia. Quando eu coloco algo assim, eu tenho a seguinte certeza: eu tô fazendo fofoca? Não. É assunto de interesse público? É. Então eu vou romper o sigilo. Agora, o que é mais curioso, muito advogado, isso vai achar bizarro, mas é verdade, cujo cliente, eu botei o nome lá na operação, o cara me ligou pra agradecer porque não sabia que o cliente estava sendo investigado. Que tava na treta. Eu tento seguir como um adágio, essa história de a luz do sol é a melhor detergente, desde que eu esteja tratando de assuntos de interesse público e que eu vou mostrar para as partes, inclusive, que elas são investigadas. Sendo isso, bola pra frente. Não importa o que, desde que seja assunto de interesse público. Agora, é claro, se eu vou tratar de um documento que trata da vida pessoal de alguém, eu não vou colocar. Você segura a onda. Se a pessoa tem um cargo público, a vida pessoal dela não pertence mais a ela, pertence a nós, jornalistas. Por quê?
se o cara tem um cargo público e tem uma amante... Era o caso que pode fazer uma felação, uma delação premiada, eu ia falar felação premiada, desculpa. Como diria o Freud, o ato falho é um ato cometido sempre com muito sucesso. Então, vai fazer uma delação premiada, então uma questão, se a pessoa tem um cargo público e tem um amante, ela pode ser fotografada por algum extorsionário com essa amante que vai usar isso contra ele. Se o cara tem um cargo público... e recebe um Exu, caveira de sexta-feira. Ai, que delícia! Ou dá cavalo de pau com a boca na biqueira. Vai na festa do camelo, na biqueira. Aí o corpinho dele já me pertence, porque ele pode estar numa situação em que pode ser extorquido e envolve dinheiro público. Essa é a régua. É tipo lá o Renan quando teve a amante, a Mônica, e ele usava a empreiteira pra pagar a pensão. Então, o corpinho dele nos pertence, porque ele tem um cargo público. Muito bem. Mas eu tenho uma questão. Pois eu piro o cabeção em você, Tonho. Olha, acho que a gente fica muito interessado por tudo que você investiga. Você já Olha quem fala, o cara... Eu nunca vou aparecer na minha vida na CNN, né, nem na BBC. Foi uma você sorte apareceu, que eu tive. Verdade, o cara é uma força da natureza. Isso aí é um... Ele trollou a CNN. Ele trollou a CNN. E a BBC. Eu queria saber se você não sofre censura ou já foi ameaçado de morte no seu trampo. Tá, tem uma coisa interessante sobre a ameaça de morte. Digamos que você seja um assassino de aluguel. Perfeito. Aí o cara fala assim, ó, vou matar esse cara aí, eu vou te custar 500 mil, eu te dou 250 de entrada, quando aparecer o corpo boiando, eu te dou os outros 250. Você não vai ligar pra me ameaçar, né? Porque eu vou me proteger, esse aqui é o resto da grana. Então quem liga nunca faz. O grande problema pro jornalista profissional que lida com isso é quando não tem ameaça. E quando tem ameaça é tranquilo. É claro que você fica... Liga um cara naquela hora morta, 3 da manhã, atende a tua esposa, o cara fala... Pra ela aí é problema, né? Quando mexe com a família. Aí é problema, Mas ameaça não. Talvez a maior ameaça contra o jornalista hoje seja o salário. O salário. Agora, Tonho, olha, esse negócio aí do Lula, dos Petralha, que nem ele fala que é a frase inventada aqui pelo nosso querido Reinaldo Azevedo, os coxinhas também. Você não acha? Porque o que acontece, pelo menos o que eu entendo, mais ou menos isso. Eu acho que a metade que não votou no Brahma? No Brahma, ou na Dilma, essa metade ficou decepcionada. Ela tá decepcionada, ela tá triste, ela não... E 51% que escolheram... Uma boa ideia, 51% que escolheram estão lá, mas também não estão felizes, que o país tá numa draga, certo? Sim. Estão perdendo emprego? Oi? Estão perdendo emprego? Sim, porque a situação econômica... Sim, as fábricas estão mandando embora. Graças ao Guido Mantega. Ao nosso querido Guido Mantega. O rei do Einstein. O rei da pedalada. Graças a ele, que deu aquelas pedaladas. E as pedaladas? Olha... Você acha que vai acontecer alguma coisa ali mais ou menos. nas pedaladas aí? A pedalada do Banco do Brasil. Não, o TCU lá. Não, acho assim... Isso era feito no FHC, gente. É o argumento do PT. Era feito no HC. Pô, se o HC fazia... Só porque era feito lá tem que continuar. Então tá certo. Aí é obrigado a continuar, Tá jogando veneno, hein? E daí, ué? E daí que era feito? A questão Na Idade da Pedra a turma fazia cocô na rua, era feito também. Deixa o Tonhão falar. Vai lá, Tonho. A questão é, antes de alguém falar que eu sou tucano ou caralho, porque no mundo bipolar você tá criticando o PT, verdade, eu sou tucano verdade, e vice-versa. Mas você não é? Lógico que não. Eu sou tucano? Sei lá. Ele tem cara de tucano? Ele não usa quero pullover. contar uma das histórias aqui, que é um finado diretor de redação, uma vez pediu pra eu ir pra um repórter. Eu contei isso numa capa, eu fui capa da Caros Amigos, saudosa capa em 98, como jornalista mais processado do Brasil, que eu era na época que me orgulhava disso, eu era um bobo, né? Então a questão é, e aí eu contei a história ali. Esse finado dono de jornal pediu pra eu ir pra um amigo, investigarmos. Não tinha exame de DNA tão fácil, né? Era pré-ratinho, era difícil fazer exame. Era. Aí, o que acontece? Aí, o cara arrancava bulbo do cabelo do Fernando Henrique Cardoso, punha num saquinho e eu ia levar pra um determinado cara pra tentar ver se ele tinha o filho fora do casamento ou não. Fiz isso com o Fernando Henrique,
profissionalmente falando, busca de provas, teria feito com qualquer um. Se colocar, você fala assim que eu sou tucano, deixa eu te falar uma coisa. Você digita ali, ABIN no Google, Tognoli, Século do Crime. Tá lá, Carta Maior, uma revista de tendência petista. Não é a Carta Capital, é outra petista. Assim, que a ABIN botou agentes do Fernando Henrique Cardoso pra grampear o lançamento do meu livro, que é, quer dizer, aí governo eu sou contra. Sim, lógico. Não tem dessa. Não tem governo, não queremos governo. Se os caras estão manipulando milhões no meu bolso, eu preciso... Essa é a questão. A questão das pedaladas que você perguntou, simples. O Haddad fazendo ciclovia e a Dilma pedalando lá assim, uma questão cíclica. Então, mas, por exemplo, quem colocou o Brahma também foram os coxinhas. Porque na época, qualquer idiota sabia que os caras fazem o fim justifica os meios. Sabia que ia fazer isso. Qualquer imbecil sabia na época que ele esposou de sou bacana, tal, não sei o que, cara. Que legal, que cara legal, que cara bacana. O resultado foi esse. A questão é, se estão falando que a Odebrecht... Olha o nome do Vicente Matheus. Agradeço a Odebrecht as braminhas oferecidas. Bom, o esquema da Odebrecht vem desde o Monte Sinai. Eles pavimentaram quando Moisés desceu com a placa. Ele desceu com os 10 mandamentos. Quem fez a placa foi o Odebrecht. Construção Gutierrez Odebrecht. Já vem desde essa época. Foi mesmo. E a questão é... se deram dinheiro para construir o Instituto Fernando Henrique Cardoso ou o Instituto Lula, não importa, tem que passar tudo isso a limpo. Claro que está começando agora com o partido ora no governo federal, porque eles estão com o poder e estão com a grana. Então quem tem... Mas não tem cadeia, pô. Tem que ampliar não tem cadeia, isso. Ainda quer colocar menor na cadeia, pô. Não vai ter cadeia, bicho. Não vai caber. Você sabe disso. Colocar menor para os caras ter castelo especial, porque a comum tá lotada de menor. Mas a questão é assim. Aproveitando que você falou, eu queria saber que você sabe o que faz o Instituto Lula, Tonholi. O que faz o Instituto Lula? Caipirinha. Também. Acho que eles têm boas ideias o tempo todo. Entendi. A questão a gente defende que essa operação Lava Jato, se foi cometido excesso, que o advogado derruba o excesso no STF, certo? Normal. E que isso se amplie. O Brasil, desculpa o chavão, está sendo passado a limpo, né? Uhum. E se vai falar, foi preso o cidadão. Quando um cara... por exemplo, você perguntar por que o Maluf foi preso. O Maluf foi preso porque ele foi acusado na época de obstruir a justiça. Ele ligava pra um cara que falava que era o doleiro dele, o Birigui, e falava certas coisas, caiu no grampo. Mesma coisa, esses caras estão presos por suspeita de obstrução de justiça. A questão é, se uma parte se excedeu, o STF vai derrubar. A questão é, tem que passar limpo esse esquema e que envolve o novo Petrolão, se chama Fundo Garantidor do BNDES. Escuta o que eu tô falando. Aí, ó. Quando você faz um avião pela Embraer, você tem que dar um lastro pro BNDES pra grana que ele tá te emprestando. As empreiteiras que fazem obras lá fora, o Fundo Garantidor não lhes exige lastro, não tem que depositar algo em juízo pra garantir. Vai pagar. Então, o Fundo Garantidor está sendo usurpado. Por quem? Espero que cheguem lá. Isso é peculato. É contra a norma que está no site do BNDES sobre Fundo Garantidor. É a nossa grana. Quer dizer, é a grana do privilégio. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dá dinheiro pra campanha, quem dá dinheiro pra campanha e não usa o não fundo. Usa Quem dá dinheiro pra campanha, tá liberado. Não, deu dinheiro pro partido, libera o Fundo Garantidor sem lastro. Esse que é o ponto. Não me importa se é o PSB, que aliás o Campos está na lista da Odebrecht, etc. Não importa se é o PSDB ou o PT. São milhões da nossa grana, não importa se são os tucano altos, são os petit, não importa, tem que brecar isso. E isso tem que ser brecado com algumas coisas que as pessoas consideram como excessos, que é manter uma prisão preventiva de uma pessoa que está trabalhando o trabalho da justiça, porque vocês lembram, mesmo depois de flagrada a Lava Jato, o outro lobista falou que ele continuava pagando. Teve que ser preso porque obstruía a justiça. Então a questão não se atém ao PT ou àquele partido. É passar as instituições a limpo. É o que a gente tem que deixar para as próximas gerações entenderem. A criança que está hoje adolescente nos ouvindo, ele tem que saber que se a gente não consertar isso,
Amanhã ele vai ser um funcionário e a grana do fundo de amparo ao trabalhador que está sendo ilegalmente usada. Então, não é uma questão partidária, é institucional. Mas você acha que um país... Porque o Brasil ele não privilegia a inteligência e a cultura. Se um país não privilegiar essas coisas, ferrou, cara. Você vai ter só Tigrão, só a galera do Petralha e do Coxinha. Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense. Esse aqui é o ponto. O cara não vai, ele vai no embalo, ele nem sabe. Nem sabe. As pessoas não se politizam, procuram não sabem o que é Lava Jato. Você perguntar e descer aqui na Paulista e falar, amigão, você conhece a Operação Lava Jato? Que eu lavo o carro aqui? A questão é, a gente, quando você opta por uma coisa dessa, por exemplo, eu soube de uma investigação que está ocorrendo aí contra um prefeito do ABC, e não estou falando de nada ligado a PT, de milhões de dinheiros em casas na Flórida, PPP. Eu pego uma dica dessa, eu vou atrás, começo pouco a pouco, invisto a minha vida nisso. Se eu considero isso pertinente, eu publico. Se eu não considero, eu descarto. Quer dizer, nós fizemos disso missões de vida. Eu acho assim, eu não estou pedindo que todo mundo seja jornalista, que eu não quero que mais pessoas morram de fome. Mas, eu quero dizer o seguinte, se a gente não imbuir as pessoas dessa cidadania praticante, nós estamos ferrados. Eu sei, mas pro cara saber, você sabe disso, pô. Pro cara saber realmente a verdade, ele tem que pegar 3, 4 livros e ler, pesquisar, entender aquela coisa. E não tem esse espírito no Brasil. Não tem esse espírito, exatamente. Emílio, eu costumo dizer o seguinte. Esse aqui é o negócio. Eu costumo dizer que a gente vive no país da pernada de anão. E se você, mesmo sendo professor, se você não impõe certas regras, muita gente quer passar de ser... Eu sou um professor profissional há 22 anos. Eu sei que você não impõe certas regras. Muita gente, mais do que eu esperava, quer passar na pernada de anão. A gente costuma chamar do cimidão, né? Já que o cimidão é... Não vejo o Emílio há 10 anos, enquanto... Ô, meu querido amigo, tudo bem? Como é a família? Escuta, tem 5 pau pra emprestar? É o cimidão. De repente me dão algo. É o cimidão. De repente rola, O cimidão... De repente rola. Ele tá em todo lugar. Então, quando o cimidão entra no ensino, que é o que tem acontecido, acabou. Então, acho que o maior problema que eu visualizo em tudo é crise de cidadania. Isso aí. Crise institucional e bipolarização. Por que se eu critico o PT, eu tenho que ser do PSDB? Exatamente. Por que se eu critico o PSDB, eu tenho que ser do PT? É isso aí. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora pra você. Se você quiser hoje, você pode ir lá ganhar o autógrafo do Cláudio Tonelli. Tá batendo papo aqui com a gente hoje. É 6 da tarde na Livraria Cultura. Ele tá lançando o lançamento nacional do livro Ex-Agente Abre Caixa Preta da ABIN, que tem um monte de bomba lá. É no Conjunto Nacional, em São Paulo. E pra seguir ele no Twitter é @Cláudio Tonholi. A gente volta já já. Tem uns caras que estão loucos pra tomar grana do governo, aí chama diário. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre aqui no nosso programa, Cláudio Tonholi, um dos mais respeitados jornalistas do país. Ele está lançando um livro, o Ex-Agente Abre Caixa Preta da ABIN. Hoje, às 6 da tarde, na Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional. Você está convidado a ir lá e ganhar o autógrafo do Tonholi. Tonholi, você já lançou 13 livros. 18 já. 18? 18. Caraca. Porra, você escreve direto, né, cara? Você é maluco. Você vai lançar o quê? O que vem por aí? Assim, o que eu tô preparando. Um cara que vocês conheceram. Esse cara, ele era um engenheiro de som em Nova York, gravou Elvis Presley, Frank Sinatra, e ele trabalhava com jingles. E ele tinha um estúdio chamado Record Plant em Nova York. Aí um dia chegou um cara lá, bateu na porta e falou: me grava que eu vou estourar. Ele apostou no cara. O cara era Jimi Hendrix. Aí esse cara, por causa disso, ficou famoso no mundo todo. Roy Cicala. Aí o Roy, depois de gravar o Hendrix, gravou os 300 maiores discos da história da música. Tudo que você imagina ele gravou. Inclusive todos os álbuns solo do John Lennon. E aí ele casou com aquela pantera dos anos 70, a texana Kate Jackson, aquela autona. Sei.
depois que ele casou, a menina entrou numa da cavalo de pau com a boca, etc. Festa do camelo. Ele separou dela. E aí... A festa do camelo. A festa do camelo é complicado. Maravilhoso. E aí? Veio, boa definição. Veio pro Brasil. Aí fiquei amigo dele há 12 anos. E depois, com muita luta, eu convenci o Roy a fazer a biografia. E com todos os bastidores de tudo, inclusive da vida pessoal do John Lennon, coisa que vocês nunca ouviram falar, tudo gravado. O Roy se foi em janeiro do ano passado. E ele fez o Lobão também, ele pegou todas as músicas do Lobão, ele remasterizou o Lobão, eu apresentei os dois. Legal. E aí, o que aconteceu? Esse livro sai pela Saraiva, ainda este ano, chama The Magic Door, que era a porta do Record Plant. Quem passava lá assinava o nome. E tem bastidores das músicas que você nunca imaginaram. Tipo, o Roy foi quem emprestou grana pra gravar um cara chamado Bruce Springsteen. Então, se você pegar Born in the USA, o Roy me contou, entre 1 milhão de coisas que tá no livro, você vê aquela bateria, puff, puff, que não é uma bateria, é um extintor de incêndio, que o Roy faz assim, ó. Puff. Então, o Roy é um gênio. E o livro vai trazer esses bastidores... Diz que ele não desligava pra ficar o mesmo preset... Ele morreu com o aparelho ligado. Esses aparelhos ainda estão aqui no Brasil. Estão ligados com o ex-sócio do Roy, chamado Apollo 9, que é talvez o maior produtor de jingle do Brasil hoje. Aí o outro livro que está sendo feito com muito cuidado é o livro sobre... vocês sabem que o Brasil, de 5 anos para cá, ficou mundialmente famoso com o vôlei sentado ou vôlei paralímpico. Sim. Os 18 atletas da seleção brasileira de vôlei paralímpico hoje, 90% ficaram deficientes por causa de acidentes de moto, acreditem vocês. Nossa. Então, a história de como os caras se tornaram campeões tendo essas deficiências, sobretudo a partir depois que o gênio da geração de prata de 82, o Amaury Ribeiro, assumiu o vôlei paralímpico e recuperou esses caras, inclusive tendo recuperado pessoas que iam se suicidar por causa do acidente, e o vôlei o salvou. Então é um livro... O Amaury, eu lembro O Amaury dele. Ribeiro é o cara que que inventou isso no Brasil. Então é um livro sobre superação. Aliás, é moda hoje nos Estados Unidos você fazer livros sobre superação. Acho que o mais famoso é o Andrew Salomon, que fez, entre outros livros, sobre como se recuperou da depressão. Essas histórias de vida de superação são um hype no jornalismo americano. Então, eu fui nessa onda a partir da história de como a Amaury Ribeiro recupera caras que estiveram à beira do suicídio por causa de acidente de moto. É o anti-bullying. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, que a gente tá lembrando aqui, enquanto você, querido ouvinte, estava ouvindo as músicas. A gente tava lembrando aqui, e inclusive eu comentei... Furo, que virou CPI inclusive do eu comentei isso aqui, que eu já trabalhava na Jovem Pan nessa época. Eu também. Que o Tonholi, ele conseguiu um áudio em 98 do Edmundo, meio que denunciando esse esquema da Nike, né? E pensando nisso... Você não acha que o grande problema, porque quando você tem o dinheiro, o capitalismo, junto ao Estado, junto a essas entidades, a corrupção vai existir. É muito difícil você evitar... Fogo e combustível ao lado. É muito difícil você evitar isso, né? Porque tem muito dinheiro aqui e tem um poder aqui. No caso da FIFA, nem é Estado, nem é nada. É uma confederação, é uma associação. O Procon sabe que nós temos os melhores políticos que o dinheiro pode comprar. Né? Então, a questão é a seguinte. No caso do Edmundo, a gênese da história é a seguinte. Eu nem quero citar nomes agora, com adendos. Você tem até policial que ganhou cargo de segurança da Nike dado pelo Ricardo Teixeira. Era óbvio que o FBI vai trazer isso à tona, né? Agora, o que eu quero dizer é, o Edmundo, ele estava numa situação em que ele estava falando, por acaso eu tinha uma fonte ali que filmou aquilo, a fonte me deu aquilo e ele contava como a Nike mandava na CBF e tudo, detalhes assim, inconfessáveis, e inclusive como foi os bastidores da escalação do Ronaldinho naquele fatídico jogo.
essa fonte me deu a fita e demorou para eu conseguir. Eu lembro que naquele ano de 98, eu era repórter especial da Jovem Pan AM. Eu tive 3 semanas de folga para chegar nessa fita. Eu cheguei, botamos na Jovem Pan, a fita abriu a CPI da Nike. Por que ela não tem validade jurídica? Porque pela Constituição a fita só vale quando o repórter grava ele participando da conversa ou quando é uma conversa oriunda de gravação com autorização judicial. Como eu ganhei a fita de presente... Uma fonte que te deu... Ela valeu como matéria, mas não valeu como vale como jurídica. Matéria, não dá problema não nenhum pra você. Não, e não dá problema, porque é fonte de jornalismo, não é isso? Aliás, para vocês que gostam de jornalismo investigativo, agora no dia 3 de julho, há 14 anos eu fundei com alguns amigos a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, uma entidade sem fins lucrativos. E a gente está fazendo agora, dia 2 de julho, o nosso 10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, em que a gente traz gente do mundo todo para ensinar como investigar, nada que o Daniel já não saiba. Sabe. E sabe. Tá junto nesse processo. Mas dessa vez, entre as estrelas, a gente está trazendo o chefe de redação da Charlie Hebdo, que obviamente sobreviveu. Então, é praticamente voltado para quem está começando a carreira, é voltado para criar novos cidadãos, esse esforço já de 14 anos da Abrage. Ensinar o cidadão a investigar. Muito bacana. Vai ser dia? 2 na Anhembi Morumbi, que nos cede gratuitamente a sede. 2 de julho na Anhembi Morumbi, dura 3 dias. www.abrage.org.br. Abrage. Pois não, pergunta. É que tá rolando um boate na internet. Que boate? Que Dilma teria tentado suicídio. Isso é para. Amanda, vai, minha. Você caiu na do... É muito. Roberto Barros. Amanda é o bunda gorda. Marina Manteiga, você tem alguma pergunta, Marina Manteiga? Tenho. Já aconteceu de você receber alguma denúncia de algum amigo seu e você não publicar porque você gosta muito dessa pessoa, enfim? Carinha. Caraca. Ué, porque pode ter acontecido. Ele não vai falar o amigo, porque ele gosta tanto que ele não vai ferrar. Não precisa falar quem, mas... Não, aconteceu um episódio que eu quero contar aqui, que agora você vai falar. Não é quem denúncia, é uma coisa assim. Quando eu estudava na ECA, né, na minha graduação, tinha aliás, saiu uma reportagem sobre isso há 3 semanas na revista Época, sobre o que na minha classe tinha alguns caras que ficaram famosos muito cedo. O William Bonner, que se chamava Bonner na época. O Marcelo Rubens Paiva, os dois são meus amigos até hoje. E o Paulo Ricardo do RPM. Você é músico também, turma da facu, hein? E aí eu cheguei a ensaiar 2 vezes com o Paulo Ricardo numa banda chamada Pif Paf. Mas pra imprensa eu passei a ser vendido como Pete Best, o cara que ia ser do RPM. Eu nunca toquei com o RPM, eu ensaiei com o Paulo Ricardo 2 vezes e somos amigos. E, bom, aí o que acontece, uma vez... Eu trabalhei muito, ajudei a fundar a Rolling Stone, trabalhei muitos anos lá. E uma vez eu fiz uma crítica de um disco do Paulo Ricardo, ele ficou muito furioso e demorou anos para voltar ao normal a relação. Por isso que eu digo. Sobre amigo, você passa para outra pessoa fazer, não jornalista não tem amigo. Não tem. Nunca ache que o jornalista é seu amigo. É o cara que vai te ferrar. Eu tenho vários amigos. Então você não é jornalista. Não, é assim, o jornalista te ferra primeiro para depois te ferrar depois. Sim. Você tem informação. Eu queria saber do Sérgio Moro, já que ele é tão seu brother. Não é meu brother. Não, mas você conhece o cara. Não. Ele estudou em Harvard e ele fez um negócio lá de mãos limpas, lá da máfia italiana. Eu queria... O que você sabe sobre isso, que ele estudou? Não, eu acho assim, eu não tenho nenhum contato com o juiz Moro. WhatsApp? Ele apenas fez o prefácio da obra que eu escrevi, a último livro, Bem-vindo ao Inferno, que é como a Vanna Lopes caçou o médico Roger Abdelmaci. Ela vem aqui. Ela vem aqui, então não vou fazer sozinha, um spoiler. Né? Sozinha. Então é o seguinte, como a Vanna ganhou o prêmio Personalidade do Ano, junto com o juiz Moro do jornal O Globo, ela o conheceu, e ele e a esposa dele, a advogada Rosângela Wolff Moro, escreveram o prefácio do meu livro sobre a história da Vanna, e o juiz Moro veio no lançamento, parou São Paulo, houve uma chuva de flores,
uma cena bíblica como aquela eu nunca vi. Me assustei. Tem esse vídeo Talvez com o Lula nos anos 80, quando ele comandava o sindicato, tinha essa chuva de pétalas pro Lula. E o contato foi esse. Então eu acho assim, eu acho que o que está sendo feito é apenas provas colhidas pela Polícia Federal. Mas a OAB tá meio... A OAB o cara tá passando aqui do... Eu acho que existe uma litigância sempre clara entre togado. A humanidade é construída de 3 castas: togado, advogado e gado, que somos nós, né? Então, assim, a litigância sempre é clássica: Ministério Público e juiz contra advogado. Mas nada mais natural. Juiz determina o futuro dos caras, o Ministério Público denuncia e os advogados se emputecem. Isso é clássico. A OAB sempre se manifestou várias vezes contra a Polícia Federal algemar advogados. Aliás, uma invenção do finado ministro da Justiça do PT, Márcio Tomás Bastos, que ele que inventou algemar advogado, categoria dele. Que Deus o tenha. E essa questão, sempre houve essa litigância. Então é normal, em todas as grandes operações da Polícia Federal, os advogados se insurgiram contra o Ministério Público e contra os juízes, por uma questão filosófica. Na cabeça do advogado, ele fala para o juiz: in dubio pro réu, na dúvida vote para o acusado, e o Ministério Público in dubio pro societate, na dúvida condena essa pessoa. Isso vai ser sempre assim, essa litigância. Eu acho que tudo que é litigância com documento, assim, ó, num mundo de blogs sujos e de comentários falsificados, como um blog sujo que ainda não conseguiu tomar dinheiro do governo, tá tentando, não consegue, escreveu, forjaram uma prova de que o Lobão tinha tomado dinheiro do Banco do Brasil para fazer um show dele. Num mundo de saiu isso aí. Saiu. Fraude. Foi inventado... Patrocínio, banco, não sei o quê. Num mundo de jogo sujo e de baixa tecnicalidade, nós temos que aplaudir todo mundo que dá a cara a tapa, fazendo documentos, assinando legalmente, se expondo claramente com nome. Então, mas isso é cidadania. Esses blogs fizeram o negócio aqui, ó. Quando veio a Sherazade. Sherazade veio aqui no Pânico. Raquel Sherazade trabalha aqui. Aí ela veio aqui e a gente discutiu maioridade penal. Que eu sou contra, ela era a favor, o Carioca era a favor. E a gente teve uma discussão a respeito disso aqui. Que gerou babado. Aí o que aconteceu? Esses blogs foram lá, editaram a matéria e falaram o seguinte: a matéria é o seguinte, Raquel Sherazade é desmoralizada em programa de humor. Ou seja, pra atacar a Sherazade, que tem a opinião dela, o cara faz essa pataquada. Bom, Emílio, entendeu? O que faz essa palhaçada? E a tigrada chegaram... Ó, parabéns. Falei, gente, que parabéns isso? Do quê, né, meu? É uma discussão, que nem você tá aqui. Campo das ideias. Campo das ideias. Mas isso virou... O Brasil virou isso, virou cara. Isso, rebotalho. Virou rebotalho. Virou uma palhaçada. Xepa, é o país da xepa. Tudo fim de feira publicado. A questão é... aconteceu, quando nós lançamos o livro do Romeu Tuma Jr., Assassinato de Reputações, 150 mil cópias vendidas... O Romeu Tuma teve a Wikipédia dele falsificada por uma pessoa que foi simples. Eu fui na Wikipédia falsificando a data de nascimento para dizer que ele não foi carcereiro do Lula. Que era mentira. Eu fui na Wikipédia, qualquer um faz isso. Pega a engenharia reversa. Edita. Quem editou tava o nome de um cara que escreve para um blogueiro progressista, para um blog progressista. Então, assim, eu acho assim, enquanto a gente tiver esse tipo de cidadania... Então, quer investigar? Investiga, bota documento, assina embaixo, não põe bogos, nome falso, falsificação de IP. Esse programa que tem para falsificar IP, entrar na Deep Web, os caras usam isso para fazer... Não, tudo claro. E quem errar ou cometer excessos, que responda na justiça. Isso é um país... Não existe me acusar de que não, estão investigando. Se não tem prova, o STF vai derrubar. Se tem prova, vai pra cadeia. Claro, no papel, assinado, pacífico, nada... então a gente vive... É o país da pernada de anão. Todo mundo ali vamos ver ali... Onde eu vou me dar bem. Isso é fim dos tempos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Esse é o pensamento da moçada. Tem perguntas? Temos várias, Pois não, Boleta, manda lá. O Carrasco ele pergunta pra você, Tonholi,
se você acha que a situação política do Brasil pode piorar ainda mais ou já atingimos o ápice. Eu acho que não é a situação política, é a situação institucional. Por tudo que a gente falou. As pessoas não conseguem ser cidadãos plenos. O cara quer acusar alguém, ele pega a Raquel Sherazade no Pânico, edita e mente. Ou pega um anúncio do Lobão e falsifica. Como falsificaram coisas do José Neumann, como falsificaram coisas do Reinaldo Azevedo, N vezes. Ainda bem que a gente tem uma imprensa séria, que se erra é processada, porque o que está do outro lado é a crise institucional. Todo mundo dando pernada de anão o tempo todo. Tudo malaco, cabo de esquadra. Você acha que a gente está vivendo a mesma crise? Eu tive a oportunidade de ler o livro do Fernando Henrique e ele fala que ele foi presidente por acaso porque Brasília estava sem liderança. Em 92 para 93, quando o Itamar assumiu como vice. E você acha que Brasília hoje está sem um líder? O Brasil está sem liderança? Tá aquela crise e ninguém sabe muito bem. Você vê aí o caso do presidente da Câmara tá metendo bronca, que é o momento, né, de falta de liderança. Então, vamos aprovar o que tiver que aprovar. O Brasil hoje não tem liderança? A Dilma hoje não é presidente? Não, a Dilma não é presidente. A oposição, a Dilma, a gente vive um sistema parlamentarista em que o cidadão baterista lá e o Renan comandam aquilo, o Brasil. Mas toma lá da cá, né, bebê? Não um parlamentarismo de tomada. Não pensa que é espírito público. Não. É um parlamentarismo de pernada de anão. Eu não compraria um carro desses dois, nem a pau. Desses dois nem de graça, ali, né? Nem de graça. Tem uma crise institucional. Todo mundo que quer... Eu acho que ninguém que quer se opor ao PT hoje, nenhum merece o meu voto. Eu não votaria em nenhum. O que sobrou pra mim, eu como profissional, sobrou eu pegar, fazer livros, colocar as coisas no papel com provas, na maneira mais profissional possível. Agora, eu não votaria em nenhum desses caras. Eu não compraria carro de nenhum deles. Os caras roubam mosca de aranha cega e lençol de fantasma. Não. É verdade. Não é verdade. Isso aí, cara, isso aí o cara vende esperança. A gente não pode comprar esperança. Esses caras vendem esperança. Cria aquela merda, fala, tá muito ruim. Resolveremos pra você. 10% do seu salário por mês. Jair Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, Emílio, você não entendeu a minha pergunta. Quem vai ser o cara? Você não entendeu a minha pergunta. Carioca. Brasília não tem liderança política, muito menos... Pelo amor de Deus, mas se você quiser o amor de Deus, paga 10% do seu salário. Claro. Aí sim, aí vai. Aí ele vem. Aí vai. E o negócio do Boixá? Alguém tá sabendo aí do babado que tá acontecendo ou não? Babado? Bafão. Com o pastor Malafaia. É um assunto que tá bombando na internet. Tá faltando rola? Vai procurar. Ele mandou procurar a pombinha. Aquilo foi um momento Ele mandou procurar a pomba. Foi um momento de lucidez. Muito bem. Queria agradecer muito a presença do Tonholi aqui hoje. Obrigado. Sempre é uma palestra. No Twitter, quando você vem, professor Cláudio Tonholi, ele é professor da ECA, da USP aqui, já escreveu um monte de livros e tá lançando um hoje. Quem a gente convida aqui, os ouvintes que estão aqui no Pânico, hoje às 6 da tarde na Livraria Cultura, o lançamento nacional do livro Ex-Agente Abre Caixa Preta da ABIN. Diz que tá cheio de bomba lá, você pode conferir. No Twitter é @Cláudio Tonholi e ele tem o blog dele no Yahoo, que sempre tem furos, babados. Boa, é isso aí. Tonholi, muito obrigado. Obrigado a vocês. É muito bacana quando você vem aqui, você traz boas vibrações, bons papos e você abre a cabeça da molecada, isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Todo mundo. Muito bem, queridíssimos. Ela não tá nem aí. Olá, Emílio, boa tarde.
Eu falei porque eu tinha que falar alguma coisa, Emílio, por isso que eu falei, sei lá. Quando você fica calado, o programa se desenvolve de uma outra maneira. Como, Emílio? Muito mais elegante. Fica culto, fica chique, né, homem? Exatamente. Vamos embora? Vamos embora, já passou da hora. Amanhã estaremos de volta aqui na PAN ao meio-dia. Tudo de bom. Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Pânico no rádio.